É isso aí, pessoal. Mais uma vez estou aqui com um podcast da Hora Empreendedor Musical. A gente conversando sobre música, sobre se lançar na carreira, sobre as possibilidades de fazer música também como um negócio. E a gente está conversando aqui com várias pessoas que são muito importantes na minha vida, na minha trajetória e na minha carreira. E eu estou trazendo só por isso, porque eu quero que seja também muito importante para você, assim como eles são para mim. E hoje aqui comigo, meu super chapa e amigo, Rafael, o de Faria. Opa, tamo junto. Fala, Rafa. Valeu Beleza? demais, cara. Joia, prazer estar com vocês aqui também. Bora bater um papo sobre música, Vamos sobre conversar carreira. sobre o trem. É isso aí. Gente, eu falar com o Rafael, para mim, é super sossegado, né? Apesar da gente estar aqui de frente para a câmera, né? Mas para mim é super tranquilo, porque assim, é um cara que eu conheço já há muitos anos, né? E eu vou deixar ele mesmo se apresentar, claro, né? Não vou fazer essa falta de educação, mas a gente tem bastante tempo de rodagem aí, e no decorrer do bate-papo aqui nós vamos falar sobre isso também, né? E aí, Rafa, se apresenta aí para a turma, fala de onde você é, seu nome, seu bairro. Tá bom. Bom, eu sou de Belo Horizonte, né, natural de BH. Meu nome é Rafael Santos de Faria e sempre morei aqui em BH até, na verdade, poucos anos atrás que eu tive a experiência de morar lá em Recife, Pernambuco. Aos que são aí de Pernambuco, meu grande abraço, né? Muita saudade da terrinha aí. E, assim, sempre gostei de Belo Horizonte. Meus pais são daqui, sempre foram, né? Uhum. E eu nasci aqui, cresci aqui no mesmo bairro, inclusive. E só depois de casado que eu fui ampliando um pouquinho mais a questão de localização mesmo. Uhum. Mas sou mineiro e gosto, tenho orgulho de ser. Ah, bom demais. Você é mineiro dos que gostam de pão de queijo? Pão de queijo, cafezinho com queijo, doce de leite, trem bom. goiabada e por aí vai. O pessoal que acompanha aqui o meu canal é o pessoal do Brasil todo, graças a Deus. Legal. É uma turma de todos os lugares. Então eu gosto sempre de fazer uma invejinha, falar do pão de queijo. Certo. Né, o doce de leite aí, que a gente curte muito, graças a Deus. E, Rafa, a gente tem alguns dias que a gente se conhece, né, cara? Pois é, né? Tem alguns dias mesmo. Eu acho que a primeira vez que a gente se encontrou deve ter, eu acho que uns 20 anos, viu? Por aí. Por aí, né? cara. Nossa, meu cabelo era preto ainda, gente, vocês acreditam? 20 anos. Tinha cabelo preto ainda, naquela época. E, assim, foi um grande amigo meu, né, amigo nosso em comum, que nos conectou. Mas, assim, falando de uma forma bem lúdica, foi a música, né, cara? Sim. Foi a música que nos conectou. Eu acho que o legal, né, de ser músico, e não só de ser músico, mas de trabalhar com a música, é que você acaba ampliando muito os horizontes, assim, de maneira muito natural, né? Porque a música, ela não é uma manifestação individual, assim. Eu acredito nisso, né? Claro que o momento de compor, muitas pessoas fazem sozinha, né? Mas a música, ela conecta as pessoas, né? É uma arte que conecta, assim, e que envolve mais gente. Então, muito legal isso. Eu acho que acabou, igual você disse, né? O nosso saxofonista querido, que nos conectou, né? Para tocar num evento específico. E aí, vai rolar um evento, estou precisando de um cara que toca, né, o violino, outro, ele toca teclado, vamos marcar então.
Então eu acho que a música proporciona isso e de maneira natural, assim, né? Um tem um talento, outro tem outro talento, outro tem outro e de repente juntam e faz um propósito, né? Um projeto. E dali surgem outras oportunidades e conhecem outras pessoas e assim vai só ampliando. Muito legal, muito legal. Eu quando o Léo Bilim, né, nos conectou ali. Sim, um abraço, viu, Léo? Um abraço, Léo. O Léo Bilim, porque ele tem o cabelo assim, né, que hoje já não tem mais. Mas quando o Léo nos conectou, a gente estava com bem menos idade, né, cara? Agora você falou 20 anos atrás, pelo menos. Sim. A gente se encontrou para um casamento, né, um evento para tocar num casamento. Isso. E o engraçado, rapaz, que quando a gente fez aquele evento lá, o Léo e eu, a gente já tinha 10 anos que a gente fazia casamento junto. Nossa! Já tinha uma pá de tempo. Tinha uma experiência ali. E eu tava entrando e tinha pouco tempo que eu tocava em casamentos. Assim. E foi muito legal, porque depois não parou mais, né, Rafa? Foi legal. Depois não parou mais. A gente tá aqui falando de música, de casamento e tal, mas vamos chegar em outro tipo de música, mas vamos parar aqui um tiquinho, né? Vamos parar aqui um pouquinho para a gente falar. Porque, assim, eu lembro que quando eu montei a proposta, o escritório do Grupo Divina Arte, né, eu montei o escritório do Grupo Divina Arte, eu lembro que eu fiz contato com você, com o Léo de novo, claro, né? Fiz contato e tal. Falei, gente, vamos fazer um projeto aqui de ter demonstração semanalmente. E aí a gente fazia os ensaios assistidos, né? Os ensaios com plateia. E dali saía, assim, 10 casamentos, 20 casamentos. Fechava uma agenda, né? Do ano, né? Fazia a agenda do ano. E vamos nessa. Foi muito legal, foi muito top. A coisa foi muito bacana. Ô Rafa, e você tem influência familiar para a música? Assim? Olha, minha mãe, ela sempre gostou muito de música, assim. Grande beijo, viu? Minha mamãe Ana. Prazer, viu? Muito obrigado pela audiência. E ela, assim, ela cantava e canta, né, até hoje, muito bem. Assim, ela cantou muito tempo na igreja, começou na igreja católica, depois foi para a igreja evangélica, sempre cantando. E ela cantava quando eu era menino, criança, desde bebê. Bebê eu não lembro, mas eu sempre fui influenciado, assim. E umas melodias bonitas, umas nuances que eu fui acostumando com isso. Então, tem a minha mãe que me influenciou, sim. E o meu pai, ele sempre gostou muito de música internacional. Eu não sei, né, um motivo exato, mas ele tinha muitos vinis antigos, de bandas, inclusive de bandas que eu gosto até hoje, bandas de rock da época, né, da década de 50, de 60. E isso também acabou me influenciando. Então, acho que foi meio que minha mãe de um lado, com o talento que ela tinha, e meu pai com, vamos dizer, o bom gosto musical. Um abraço, um beijo para meu pai também. Obrigado também, mais o senhor aí que está conosco aí. Ó. E aí começou assim. Agora, na família, tem muitas pessoas que gostam de música, né? Primos, tios. Eu tenho até primos que têm bandas também, inclusive. Mas da minha ascendência, vamos dizer assim, meus avós, eu não tenho nenhuma referência assim, de alguém que tocava um instrumento e tal. Então, eu acho que foi minha mãe que, né, me teve essa influência e depois, aí sim, aí na igreja que eu frequentava, aí eu conheci a música assim, vamos falar, por os bastidores da música. Eu conhecia a base por trás daquelas melodias, por trás daqueles vinis do meu pai. Tipo, o que era a música, uma nota musical. E aí eu fui estudar a teoria musical já na igreja. Aí esse foi o meu, vamos dizer, o meu start para minha carreira foi assim.
Cara, é incrível, né? A gente fala assim com 100 músicos, né? Músicos, cantores, tal. Aí a gente, tipo assim, 101 fala assim: "Ah, eu tive uma parte da minha escola que foi a igreja". É verdade. É um lugar muito forte, né, Rafa, para essa Sim. coisa que tem música todo dia, né? Exato. Tem música todo dia, Tem música muita ao vivo, tal. exposição, exato. E isso não só no Brasil, onde a gente mora, né? A gente vê muitos artistas aí estrangeiros que a maioria passou por uma congregação, por algum movimento que seja religioso, né? E é legal. E eu acho que é isso, tem muita oportunidade, né? E já tem essa experiência de destravar com o público, você já vai pegando algumas coisas e tem música o tempo todo, igual você falou, e tem para crianças, tem para jovens, tem para adultos, para, né, pessoas da maior idade. Eu acho que é isso. Não, muito bacana. Cara, e em vista dessa sua colocação aí de como a sua família te influenciou, né, que foi uma influência sim, mas acaba que também, eu acredito que seja também por influência familiar, a sua direção de profissional não foi na música, né? Você tem uma profissão que é deliberadamente fora da música. Sim, sim. Então, e aí sobre minha carreira, né, o meu início de carreira, ou a carreira que eu sigo hoje fora da música. Eu sempre gostei muito de matemática, desde os tempos da escola. Dou uma grande saudação aos que gostam de matemática aí também, como eu. E, assim, eu via muito na televisão, na rádio, né? Procurava revista nas bancas de revista, nas antigas bancas de revista. Né? Saudosas. Materiais sobre tecnologia, sobre aplicação da matemática. E aí, lá pela minha adolescência, início, eu decidi que eu queria fazer engenharia. Porque é uma matemática, mas ela, assim, eu não seria um professor de matemática, eu ia aplicar a matemática em outras coisas. Sempre gostei muito de televisão, de tentar consertar uma televisão, um radinho de pilha e desmontava. Então, comecei assim e fui para esse lado. Então, hoje, né, eu trabalho como engenheiro mesmo, né, no meu tempo principal, mas a música sempre me acompanhou. Assim, eu digo que eu só não dedico hoje 100% à música porque a engenharia acabou já me dando muita coisa, né? Eu tive já muitas experiências boas com a engenharia que não me fazem deixá-la, assim. Mas sempre tive o desejo de seguir a música como uma carreira mesmo, né? Vamos falar, definitiva, ou principal. Então, hoje, eu fico meio que dividido. E isso não é só hoje. Assim, até um recado para quem passa por esse tipo de situação também, né? Que, assim, que a música, ela fica dentro do coração. Eu acho que ela pulsa a vida da pessoa. Essa é a experiência que eu tenho. Mas, às vezes, a gente tem que fazer uma carreira em outro segmento, né? Fazer uma atividade fora da música. Então, não é errado você dividir o seu tempo, né? Tentar se organizar dessa forma. Para mim, funciona, né? E vamos ver o futuro, como vai ser. Eles vão seguindo, né? Eu tenho, assim, uma incidência grande de clientes, né? Contatos. Clientes não, colegas, né? Parceiros meus aqui, que a vida profissional do cara, ela tá assim também, ela tá completamente desconectada no sentido profissional mesmo da coisa, da música. Mas, como você falou, como a música pulsa, né, o cara ele não vai deixar de fazer música, né? Isso é uma coisa que eu falo com todo mundo que eu tenho oportunidade. Cara, não deixa de fazer música porque você achou que está caro, não deixa de fazer música porque você achou que você está sem tempo,
Porque o que você está fazendo? Você está adiando uma coisa que inevitavelmente você vai fazer na frente. É verdade. Né? E às vezes fica pior, porque o cara está mais velho, está com outras responsabilidades. Exatamente, exatamente. Né? Ô Rafa, e com relação, né, você comentou sobre ter começado ali a questão de teoria musical, quando você foi, né, numa congregação e tal, mas essa coisa assim da música criar um peso, ela ganhou um peso na sua vida, foi a partir de quando e como que aconteceu isso? Olha, eu lembro que foi dentro da igreja mesmo. E quando eu comecei assim a me interessar, o primeiro instrumento que me chamou muito a atenção foi a bateria. E aí eu comecei a me interessar e a pesquisar, e aquilo assim foi tomando uma proporção, tipo a cada, né, como, né, era uma igreja batista que eu frequentava, a cada culto aquilo ia crescendo. E aí eu vi o baterista tocando no culto e o sentimento, o desejo ia crescendo. E não parou. Esse que é o ponto, né? Eu acho que até hoje. Mas eu acho que o grande início foi aí. Que, assim, é até legal falar sobre isso também, né? Para quem começou na igreja e vai entender melhor, talvez. Eu queria trabalhar na igreja. Eu era uma criança, assim, um pré-adolescente, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha lá entre meus 9 anos, 10 anos, e aí eu queria trabalhar, ajudar na igreja. Meus pais frequentavam, né, minha família e tal. E aí eu comecei trabalhando na época como chamava o retroprojetor. Era, né, hoje nem sei se existe isso mais, mas era passar a letra das músicas enquanto tocavam para o pessoal que está na congregação conseguir cantar junto, né? Então olha que eu fazia as transparências, né? Eu digitava as transparências, às vezes escrevia até à mão, e eu era responsável pela manutenção daquele equipamento. Então, se queimava a lâmpada, eu tinha que ir na loja e comprar uma nova e trocar. Então, eu comecei ali. Só que isso me colocou em contato com o quê? Com a equipe de louvor que ministrava, né, com toda a organização do culto, vamos dizer assim, né, que é o pastor, qual tipo de palavra ele ia ter, como que ia ser as músicas, e, né, até o ministério de dança, quem ia dançar e tudo. E aí aquilo foi só aumentando, Davi, só aumentando, e não parou. E aí esse interesse acabou tomando uma proporção que é o que eu falo hoje. Eu mesmo trabalhando fora, assim, a maioria do tempo da música, isso me segue e é uma coisa que eu não consigo parar, assim. Eu em casa, eu deixo meu contrabaixo na sala, um violão no outro quarto, porque é olhar para aquilo ali, é ter 5 minutos, eu sento e já começo. Não para. É uma mania, né, cara? A gente parece que é um negócio que fica corroendo a gente, né? Eu tenho na sala de casa também, tenho um violão que fica lá, e ultimamente eu ando lutando contra ele, sabe? Eu olho para ele e falo, eu não vou te pegar. Porque geralmente quando eu chego na sala é porque eu saí do estúdio. Aí eu falei, eu não posso pegar esse violão agora. Eu tenho que ter um... É complicado. É uma coisa séria. Mas a gente falou sobre ter tocado em casamento, né? Você comentando agora sobre ter começado com essa coisa na igreja, essa coisa mais forte, né? De forma assim mais... Mas você tem um trabalho autoral também muito, muito forte, assim, muito impactante, marcante, né? E ele não tem nada a ver, né? Vamos falar assim, ele não está relacionado necessariamente com violino para casamento e nem com a música na igreja, porque é um trabalho
rock and roll, né, cara? É bem rock and roll. Sua música autoral. E como é que é essa coisa do rock? Como é que é esse... Pois é, quem me vê assim, né? Você que me conhece há mais tempo, não, mas quem tá me vendo pela primeira vez acha, nossa, esse cara é tão calminho, tão tranquilo, pois fala... é. Né? Eu confesso que quando eu ia tocar em casamentos, cara, eu era doido para ter uma música de rock, para poder tocar, para poder cantar. E assim, é tão difícil, né? O rock no Brasil, né, ele não é tão difundido, vamos dizer assim. Claro que tem milhões de pessoas, milhões de brasileiros que gostam, que são rock and roll, que curtem. Mas ele não é o estilo mais ouvido. Ele não é um estilo assim para massa, né, que passa na televisão todo domingo à tarde, né? Então eu era doido para tocar e para cantar. Por quê? Porque o rock, eu acho que ele faz esse antagonismo com minha personalidade, vamos dizer assim, que é o lado agitado. Então, eu acho que eu me considero um cara equilibrado, porque eu tenho essa postura, né, calma e tal, converso. Mas, cara, quando eu ouço uma música de rock, quando eu toco rock and roll, aquilo me transforma e aquilo, tipo, me faz expandir, né? Eu fico muito dentro de mim, mas no rock eu, assim, consigo extravasar. Eu falo com a minha esposa que o rock, para mim, é igual a pessoa que vai no estádio de futebol, por exemplo, ou num ginásio de vôlei, que seja. Vai ver o time, vai torcer e vai xingar o juiz e vai, sabe? Para mim o rock é isso, porque ele é muita atitude, ele é muita energia. Eu acho que é assim, é igual uma bateria, igual uma pilha. Ele tem uma energia ali contida e ela precisa sair. Ela precisa ser extravasada. Exatamente. De alguma forma, né, e o rock ele dá essa energia, ele alimenta, ele vai, né? E cara, eu sou apaixonado com rock, assim, é o meu estilo preferido, mesmo na época que eu frequentava a igreja, né, desse meu início na música, cara, o rock sempre me cativou, assim. Aliás, dentro da música cristã, principalmente nacional, talvez assim um dos grandes responsáveis pela longevidade ainda do rock de forma um pouco mais popular, talvez seja até as bandas cristãs, né, cara? É verdade. Que tem uma representatividade muito forte, né? Forte. Oficina sim. G3, já começando falando da maior, né? Mas Oficina G3, Resgate, a gente tem lá Fruto Sagrado, né? São bandas... O Catedral, né? Que na época também estourou, assim. Que trouxe uma visibilidade, sim, e eu acredito que até mesmo como eu falei, né? Ele parece ter ajudado a esticar um pouquinho mais a popularidade, né, do gênero musical. Sim, independente de estar dentro ou fora da igreja. Cara, e você acha que esse gosto pelo rock, esse desenvolvimento até mesmo de compor muito, né, dentro dessa linha, você acha que isso se deu mais por ouvir, né? Ouvir, assim, influência de ouvir ou influência de amigos? Se foi de ouvir, quem que você ouviu? Que água que você bebeu, irmão? Cara, igual eu falei, acho que a minha primeira influência no rock já foi dentro de casa, que foi meu pai. E ele, assim, ele era muito apaixonado pelos Beatles, né? E, cara, eu ouvi, assim, uma música atrás da outra e o que assim, eu sou um fã de Beatles, completo. E o que me capturou nos Beatles foi a questão da melodia. Porque é um rock, né? Tinha lá a guitarra distorcida daquela época, assim, mas não era um rock pesado, assim. Só que a melodia combinou tão bem com aquele movimento todo, e cada música era diferente uma da outra. E assim, eu acho que essa é a minha primeira influência.
comecei ouvindo os Beatles pela influência do meu pai. Quando eu estava na escola, na adolescência, tenho um amigo até hoje, graças a Deus, muito chegado, que a gente estudou junto, e ele me apresentou a primeira banda de rock pesado que eu ouvi, que foi o Nirvana. Isso já foi na década de 90. E aí, cara, quando eu ouvi o Nirvana, né? Vocês vão pensar, nossa, Beatles para Nirvana, eu acho que tem um buraco muito grande entre os dois, com certeza. Mas quando eu ouvi o Nirvana, aí que veio essa questão da atitude, do som mais distorcido, umas batidas muito secas e, assim, energia. Era energia pura, né? Do vocal, a bateria. E aí, cara, naquele momento foi o divisor de águas, assim. Porque eu sempre gostava de um rock mais clássico. Beatles, os próprios Rolling Stones, vamos falar o Creedence. Essas bandas, assim, que eram um rock mais clássico, né? Aquele rock do surgir, né? Exato, né? Que veio lá do Elvis Presley, que saiu do blues e do jazz e tudo. E, cara, quando eu ouvi o Nirvana, aquilo ali, tipo, é uma quebra de paradigma, sabe? Porque é um som pesado, não era mais uma guitarra, uma melodia, era uma coisa gritada. Gritada, a bateria socando, E aí dali aí eu me interessei pelo grunge primeiro, né, que o Nirvana veio dessa linha e estabeleceu essa linha, e depois veio o Pearl Jam, e aí outras bandas, Soundgarden, Alice in Chains, e aí, cara, e assim, igual uma outra coisa que eu sempre falo a minha influência é muito música internacional, sabe? Eu até confesso que hoje eu praticamente não ouço a música brasileira, assim, ouço muito pouco. Gosto de algumas coisas, sim, mas a minha influência e até o meu modo de compor, você perguntou sobre composição, ele tem muito a ver com o que eu ouço e são bandas internacionais. Isso aí você já tinha até falado lá atrás sobre seu pai, né? Sim. Que o seu pai, com essa influência, com certeza da sua infância, está aí dentro da cachola. Acho que ficou no inconsciente de alguma forma. Não que eu desvalorize a música brasileira, pelo contrário, eu respeito e acho muito bonita, assim. Mas, né, para o meu gosto musical, eu acabo seguindo essa linha. Que vai nessa leva. Ô, Rafa, dentro dessa sua fala, né, a respeito do seu repertório, da sua influência dentro do rock, vamos falar um pouquinho sobre a cena. Vamos falar um pouco sobre a cena do rock no Brasil. Sim. Né? Porque a gente até pode falar do mundo, porque hoje a gente tem uma informação tão rápida, né? Tão, assim, inclusive difundida, mas a gente está na realidade do Brasil, né? Sim, na realidade do Brasil. Só para dar um pano de fundo no que eu estou falando, hoje eu recebi um contato de um cliente, né? De um parceiro, né? Vou falar assim de novo. Ele me perguntando assim, eu queria ver mais sambas nos seus canais, né? Eu queria ver mais samba, tal, porque a gente tem assim uma visão, uma sensação de que música brasileira é o samba. Sim. Né? E ele falou assim, eu quase não vi samba lá, o pessoal não grava. Rapaz, não, é uma realidade. Né? Os sambistas, a cena do samba, vou pensar assim, aquele cantor, aquele compositor individual ali, né? aquele grupo também que está fazendo o barzinho, que está fazendo, o pessoal não, para esse lado do fonograma, o pessoal não vem tanto. É uma coisa que eu vejo também em relação ao rock, mas é uma visão minha como produtor, não como um roqueiro. Como é que você vê a cena do rock hoje? Como é que está aí a coisa? O rock, ele, igual eu disse, né, ele nunca vai ser
no Brasil, o que a gente chama de mainstream, né? Ele nunca vai estar o top 1, top 2 das músicas mais tocadas. Mas ele tem um movimento muito grande, né? Eu acho que a experiência de produção, o que as bandas de rock, que eu falo porque eu já vivi muito isso, acontece, né, com as bandas de rock é que elas são muito independentes. Talvez, não sei, talvez por conta desse ar de rebeldia, de atitude, né, e de independência, eles seguem uma linha que não procuram um outro tipo de profissional, né? Falar, vamos resolver nós mesmos, e os caras, né, eles mesmos se gravam e eles mesmos se lançam. E talvez seja por conta disso, assim. Apesar do que, pela minha experiência também, vou falar um pouco da minha banda também daqui a pouco, eu acho que o papel do produtor ele é fundamental, assim. Ele é totalmente agregador, né? Pelo menos numa fase da banda. Talvez não, né? A gente vê muitas bandas que começam com o produtor, depois trocam e depois fazem individualmente mesmo. Mas eu acho que a cena ela é, eu diria o termo moderada em termos de quantidade, né? Ela tem, mas ela não tem tanta abundância, eu acho que por conta disso. Os caras se juntam ali, montam uma banda na escola e ensaiam na garagem, aí de repente querem gravar, aí procuram um estúdio, gravam ali mesmo, já lança ali para os colegas e isso vai perpetuando. Cara, eu falo também, assim, a gente chamando dentro desse assunto, cara, porque eu sou um pré-adolescente, né? Eu sou um pré-adolescente dos anos 80. Né? Apesar desse cabelo branco todo meu, eu tenho só 44 anos. É isso aí. Mas assim, eu lembro ali dos anos 80, cara, de uma tipo assim, de uma efervescência na cena do rock Brasil, né? Aquela verdade. coisa de puxada por Legião, Paralamas, aí Nenhum de Nós, e tinha o Traje a Rigor, o próprio Ira, Paralamas do Paralamas, Sucesso, cara, tinha uma galera assim, Barão Vermelho, aquela coisa Barão Vermelho, agora Cazuza é uma coisa, Barão Vermelho é outra. Eu lembro que a coisa era muito agitada. É verdade. Parece, né, a impressão que eu tenho, que o rock naqueles anos 80, o rock Brasil, ele era mainstream. Era, né? sim. Você acha que isso volta? Você acha que existe essa possibilidade? Eu acho que sim. Eu acho que sempre existe. Mas, sinceramente, eu não vejo isso num curto prazo, não. Eu acho que com a tecnologia evoluindo, né, e as mídias digitais, principalmente, elas acabam conectando os nichos. E hoje, depois da década de 80, início de 90, o rock ele foi perdendo espaço no mainstream. E hoje, com as mídias sociais, esse nicho que continua sendo roqueiro e curtindo, ele já está sendo atendido. Esse que é o ponto que eu acho que, assim, para voltar a ser mainstream, pode ser que sim, mas eu não vejo num curto prazo, não. Eu acho que hoje uma pessoa consegue acesso às músicas de rock, seja mais pesada, mais lenta, mais leve, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, né? No celular ali, ela curte. Cara, só um parêntese, o Japão é um grande produtor de rock, né? Sim, com certeza. É um dos maiores produtores de rock. Produtor e consumidor também. Tem inclusive várias bandas brasileiras que não têm reconhecimento aqui, que tem fã-clube no Japão. Olha só, cara, é muito diferente. Ô, Rafa, e você tocou num ponto aí, você falou de um assunto que eu acho que vai ser interessante, todo mundo vai curtir ouvir falar sobre isso. Cara, a gente falar de mídia, falando dessa coisa da cena do rock, o acesso, né? Tô com acesso aqui
via plataforma digital e tal. Sim. Cara, mas a gente falando de atitude, cara, rock and roll é muito vinil com a agulha pulando, não é não? Com certeza. Eu acho também que, de repente, a gente como geradores aí de conversa, né? Pelo menos, não sei se de opinião, mas de conversa a gente conversa. Acho que a gente precisava também ter sabe, uma imposição com relação a essa coisa de como consumir a música no geral, né? Nós estamos falando do rock aqui agora, cara, porque é muito diferente. Fala a verdade, é muito diferente a gente ouvir. Beleza, eu vou ouvir uma música padrão, um pop padrão, assim, uma música tal, normal, cara, pode ser no fone e tal, aquela coisa individualizada. Cara, mas vou ouvir um do Overt, eu quero colocar nas caixas, no Celebration. Tem que ser na caixa especial e tem que ter espaço ao redor, porque eu quero balançar a cabeça. Cara. Com certeza. Para você, essa coisa da atitude, assim, ela é muito mais sentida no som. Exato, uma vibração, né, ali. A gente fala, por exemplo, quando a gente vai fazer os shows, né, do Overt, um dos pontos principais dos instrumentos que tem que destacar é o bumbo da bateria. Mas por quê? Porque quando ele soca, né, a gente fala, a pessoa sente no peito a batida. E isso faz a movimentação. Realmente, se a pessoa vai ouvir o do Overt no celular ali, no Bluetooth, é legal, né? Mas se ela vai no show, cara, nossa, aí outra coisa, outra sensação, sim. Eu tenho vontade de propor um movimento pró-apreciação musical, né? Eu tenho vontade disso. É interessante. Talvez eu já até esteja fazendo isso aqui agora. Propondo isso. Pelo menos já é o início. Cara, porque eu lembro de uma coisa na minha vida. Lá em casa, né, na casa dos meus pais, a gente tinha o dia de ouvir música. Olha. A gente tinha o horário de ouvir música. Aquela coisa assim, tem um almoço, depois do almoço ali, você resolve alguma coisa, e agora a gente senta na sala e nós vamos ouvir a música, e ouvia no coletivo, cara. Olha. Então a gente conseguia apreciar, né? Um falava de um trecho da letra, o outro observava o contrabaixo, o outro ia observar a vocal, melodia, um solo que tinha ali. E aquilo ali no coletivo, a gente tinha uma crítica construída, né? Hoje, o que eu vejo com essa coisa da mídia, ela individualizou a experiência de ouvir música. É verdade. E dessa forma parece que fica assim, não existe uma conexão. Uma conexão. É verdade. Eu acho que, assim, pelo menos na minha época de criança para adolescente, acho que surgiu com os Walkmans, né? Que depois viraram Discmans e virou o MP3, né? Um pod. Tá. Porque aí a pessoa conectava ali, punha no fone, e assim, a experiência dela, né? Ela pode estar num churrasco, todo mundo ouvindo um pagode, e ela tá ali com o Walkman, hoje, né? O celular, tô ouvindo um metal, tô ouvindo Metallica. E ela tá ali. E deixa o pau quebrar. Mas realmente, essa questão de apreciação, eu acho que para o grande público, não existe isso, né? De você entender a música, assim, entrar na atmosfera da música. Hoje tem muito comércio também, né? Eu sou meio contra isso, mas é muito, assim, já ditando, olha, esse ritmo, essa letra que vende, e é isso, tá, joga, e o público só consome, mas sem aquela conexão e sem poder compartilhar também. Né? Olha só, cara, eu recebo, Rafa, para eu não parecer pretensioso, eu vou falar assim, eu recebo pelo menos 10 músicas por dia de compositores de todos os cantos do Brasil, pessoas de todos os cantos do Brasil.
E agora eu tô expandindo meu raio de alcance. Então eu tô entrando também com os países de língua portuguesa. Né? Eu tô levando, tô anunciando nesses lugares, né, o meu trabalho. Certo. Então, assim, a tendência, inclusive, é aumentar esse número de música. Só que é o seguinte, uma preocupação que eu vejo, né, que eu percebo a maioria das pessoas tem uma necessidade financeira. A realidade dela já impõe isso para ela como uma coisa que ela praticamente tem que dar um jeito. Ela precisa dar um jeito, ela tem contas a pagar, tal. E ela tem a composição igual hoje mesmo, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, um compositor mandou para mim e falou assim: olha, se alguém tiver interesse, eu até passo de graça. Eu passo uma de graça para a pessoa me comprar outra. Né? E, quer dizer, esse tipo de situação que não é uma realidade e nem uma exclusividade só de alguns, né? É uma situação muito séria. Também pega o cara da música que ele ainda não compôs, a música, mas ele já pensa o que vende. O que vende. É uma realidade muito, muito cruel. É verdade. Né? Não é uma coisa muito fácil da gente resolver, né? Não é um problema muito fácil da gente resolver. Cara, mas você falou aí, nós falamos, né, sobre Duovert. Sim. Né? Fala aí um pouco sobre esse projeto aí, do que se trata. Com todo prazer. Duovert é uma banda de rock, né, que foi fundada pelo Cleiton, meu grande parceiro guitarrista aqui em BH, e por mim. E começou no final de 2009, início de 2010. A gente já tinha tocado junto em outra banda, mas a gente acabou se afastando, cada um seguiu um caminho e a gente resolveu voltar. O Cleiton sempre foi muito apaixonado com música e mais ainda com rock. E eu também. Então a gente acabou se unindo novamente, né? Um grande abraço pro meu parceiro aí. Fala, Cleiton, meu irmão. E aí surgiu a banda. Então lá, né, início de 2010, aí a gente já começou compondo. A gente falava, vamos fazer um trabalho diferente, já com essa visão do rock no Brasil, né? E como já era, vamos falar, início de 2010, o rock já tinha dado uma caída, né? Em termos de público, né? De quantidade de público no Brasil. E nós falamos, cara, tem muito roqueiro aí que hoje está ouvindo outra coisa, porque não tem um rock nacional que possa estimulá-lo de novo. E aí a gente começou a compor, e aí, passados ali 2 anos, a gente já lançou um primeiro EP, que chama Outros Planos. Nesse EP a gente fez 2 canções nossas e 2 regravações. Uma foi até uma versão do Rolling Stones, Time's on My Side, e a outra do Milton Nascimento e do Fernando Brant, que é a Canção da América. E aí a gente fez, o pessoal gostou e aquilo começou a tomar uma forma e a gente foi continuando, sempre compondo, mas não lançando. Aí compunha, guardava e tocava. E aí nesse período todo a gente teve momentos de pensar de tocar um cover, porque o mercado, de música autoral, música própria, um pouco mais restrito. Então nós falamos, para a gente ganhar o nosso dinheiro, a gente precisa tocar cover. Então a gente investiu nisso, tocamos em algumas festas, tocamos até em casamento também. Mas depois voltamos para o autoral e falamos, cara, vamos seguir aqui. E isso já tinha se passado uns 5 anos de banda. Aí quando foi em 2016 a gente lançou o Atos de Glória, que foi o nosso primeiro CD completo.
E aí a gente fez até um lançamento que eu te convidei, você pode participar. Foi bom demais. Muito legal. A gente tocou lá no Palácio das Artes, todas as faixas assim na sequência. Convidamos também o nosso outro grande amigo Bruno Paraguai, da banda Eminence, para cantar algumas músicas. Aquele abraço, meu irmão. Tivemos um guitarrista convidado também, amigo do Daniel, né? Tocando uma música do Killswitch Engage, tem até no nosso YouTube. Mas depois eu vou falar sobre isso, sobre o nosso canal. E aí, cara, fomos lançando as músicas, lançamos esse CD. Passado ali 1 ano, nós gravamos outro EP, Flor do Deserto, com mais 4 músicas. Depois gravamos um single e outro single. Aí a gente entrou em contato com um produtor. Lembra que eu falei do papel do produtor? A gente entrou em contato com um produtor lá nos Estados Unidos, que deu uma direção pra gente quando a gente foi gravar um single. E aí foi o Just Go Away. E esse foi o nosso primeiro single em inglês. E aí já mudou assim, o nosso rumo novamente. E depois desse single veio o outro, End of My Sad Memories, em 2020. E agora a gente acabou de lançar o Just a Teenager, que é o nosso novo álbum. Está aí em todas as plataformas digitais. É um rock bem pesado. E que o pessoal está gostando bem. Pode colocar um trechinho? Pode, vamos então, colocar. Escuta aí um trechinho. E lançamos esse álbum, né, recente, vocês acabaram de ouvir. Pesado, o negócio é pesado. E agora estamos na divulgação desse álbum, né? Já fizemos algumas sessões de fotos, inclusive aqui no estúdio mesmo, né? E agora é divulgar, fazer os shows. Coisa boa, agora tá começando a poder. Depois dessa pandemia, né, que deixou a gente afastado de tudo e de todos. Né, de tudo e todos. Não, mas muito legal, cara, esse projeto. Gente, eu sou suspeito para falar pela amizade que eu tenho com o Rafa, mas sério mesmo, o trabalho é muito bom, é muito bom. Eu sou um admirador do rock, apesar de não ser um roqueiro, né? Eu sou um admirador do rock e como produtor eu tenho também eu tenho que desenvolver uma habilidade de conseguir separar o que eu gosto do que realmente é bom, né? E eu bato aqui o martelo dizendo que o projeto do Overt é muito bom, tanto na audição do material gravado quanto no ao vivo. É muito empolgante, é muito legal. O trabalho eu acho muito chique, muito. Obrigado, fico muito lisonjeado. Muito obrigado. Bacana. E vocês verem o Rafa falando aqui, quando esse cara resolve pegar o baixo e cantar, fazendo a tal da atitude que ele falou ali. Temos que bater a cabeça junto. Vamos muito marcar. Bom, muito bom. Cara, e os projetos da banda, assim, em relação a... Você já falou sobre... o pessoal consegue ouvir nas plataformas digitais. Sim. Mas os contatos... rola um site, redes sociais, canal... Como é que é esse projeto? Assim? Sim, a gente tem o site oficial, que é www.duovert.com. Lá tem todas as nossas informações, toda a discografia, o contato nosso, né, para eventos. Nós temos nosso canal no Facebook, que é, né, facebook.com/duovert. Temos o Instagram, que é o Duovert Oficial. Deixa eu ver o que mais. Igual a gente comentou, em todas as plataformas de streaming, desde o SoundCloud até o Spotify, né, passando por Apple Music, Amazon Music, Napster e Deezer, enfim.
Tá tudo lá. Basta digitar Duovert que vai achar nossas músicas lá. E assim, é a gente mesmo que gerencia, por enquanto, nossas mídias. E vamos ver até quando. Vai fazendo a coisa acontecer, né, cara? Sim. Vai fazendo acontecer. Sim. Ô Rafa, e eu aqui no podcast, cara, eu gosto sempre de falar uma coisa, de pedir, inclusive, o convidado também para poder falar, que o nome do podcast é Empreendedor Musical, né? Que é a ideia da gente conseguir enxergar o que a gente está fazendo também como um negócio. Sim. Né? Apesar das dificuldades no geral, a gente pode ou deve conseguir uma brecha aí, de alguma forma. Como que você enxerga isso? Você vê realmente como uma possibilidade? Você teria alguma opinião ou até mesmo algum conselho para dar aí para o pessoal? Sim. Eu vejo a música como um negócio mesmo, assim, profissionalmente falando, né? Eu acho que o gostar de música, você se identificar com algum estilo, com algum artista, é o primeiro passo. Mas você ser um profissional daquilo, né, o próprio nome já diz, né? O profissional ele precisa ganhar a sua remuneração naquele meio. E tem, assim, hoje a divulgação de materiais, conteúdos, né, para aprender sobre empreendedorismo musical tem bastante aí difundida, mas eu acho que o grande segredo é tratar a música como uma empresa mesmo. Não a música, mas a carreira, né, como um produto, né? Então, assim, eu vou falar da minha banda. A gente lançou agora um material que a gente considera um produto. Então, quais foram as etapas, né? A gente compôs, foi a primeira coisa. Depois a gente reuniu, fez uma pré-produção. Depois a gente foi para gravar mesmo aquela pré-produção. Depois de gravado, tivemos que editar e passar para mixagem e masterização. Só aí já foram, acho que 6 etapas. Depois da masterização, a gente se preocupou com a parte de divulgação, porque ali na masterização o arquivo estava pronto, vamos dizer, o áudio, né? A música estava pronta. Mas e a arte que vai ficar lá no Spotify, lá no Deezer, lá no YouTube? E um lyric vídeo, e uma foto para publicar num jornal especializado de rock. E aí todo esse trâmite a gente contou com uma assessoria de imprensa para ajudar a gente nessa divulgação. Ou seja, acaba que o álbum que a gente gravou, as 15 faixas, elas são um produto. E a gente precisa comercializar esse produto para a gente conseguir sobreviver da música, né? Então, eu vejo o empreendedorismo dessa forma prática. Você cria um produto, você divulga o produto e depois você vende o produto. E aí depois o ciclo retorna. Você cria um outro produto, né? Divulga e... Rafa, dentro dessa visão, dessa proposta aí que você está comentando, cara, cada pessoa que está nos vendo aí, nos ouvindo também, que quer fazer uma coisa com a música, que tem um talento, não é no rock, mas é no brega, não é no brega, mas é no pagode, não é no pagode, nem no brega, nem no rock, mas é no gospel. Compensa, né? Claro. Compensa, deve fazer. Totalmente. Eu acho que o único cuidado que a pessoa tem que ter é o nível de investimento. Porque eu queria completar com isso também. Nós somos, o Duovert é uma banda independente. Nós não temos um patrocínio, né, para fazer o produto que a gente estava comentando, para fazer as nossas músicas. Então, a gente não vai investir, eu não vou vender o meu apartamento, vou vender meu carro, vou vender meu baixo para gravar um CD, um álbum. Então, acho que esse é o único cuidado que a pessoa tem que ter. Olha, quanto de dinheiro você tem disponível hoje? Quantas músicas você quer gravar? Começa com uma, começa com 2, com 3, com 4. Procura um produtor
de renome, um cara profissional que vai te dar, né, um aporte. Sim, vai te ajudar a dar esses passos profissionalmente, e vai e faz, né? Não, mas tá tem certo. que fazer, senão fica tem que andar. tem que andar. Tem que andar. Bom, gente, vocês viram aí o nosso bate-papo, ouviram nossas ideias, né, nossa conversa. A gente fica com muita satisfação de poder trocar essa ideia aqui juntos. E ainda ficamos devendo mais coisa para falar. Eu acho que teria mais assunto, né? Eu acho que tem também. Eu acho que tem a fase 2, viu, desse jogo aqui. Mas eu quero agradecer, né, você que está aí com a gente, mas principalmente agradecer você, Rafa. Muito obrigado, viu, cara, pela presteza, né, de querer vir gravar aqui comigo. Por nada. Ficar aqui me aturando, gente. Esse cara é muito doido. Não, o prazer foi todo meu. Foi muito bom bater uma prosa sobre as coisas que, né, interessam a gente. Maravilha, maravilha. Muito bom, obrigado. Gente, a gente vai deixar aí na legenda o site oficial do Duovert e também vamos deixar o link aí para você na descrição, para você ir lá curtir pelo menos o link de uma ou duas plataformas, para você curtir esse álbum novo lá, o EP. Vai ser muito legal. Vai ser muito bacana. Rafa. Obrigado pela força. Valeu demais, cara. Valeu, tamo junto. Obrigadão, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.